outro rei deixa o trono, que outro rei deixa a glória, que outro rei deixa o trono, que outro rei deixa o trono no céu e vem para morrer. Incrível graça é amor que não tem fim, o meu lugar tomou, levou a minha cruz, sua vida entregou, e liberdade deu. Jesus, eu canto. Amém. Romanos capítulo 5, verso 12. O apóstolo Paulo faz uma declaração fundamental para entendermos o homem e o estado do homem. E é uma negação de todo o pensamento humanista. Não é? Diz assim: portanto, como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, por isso que todos pecaram. Não é? O pecado entrou através de Adão, e através do pecado a morte, e através dele a morte passou a todos nós, e nós pecamos por causa disso. No versículo 18, diz assim: por isso, pois assim, como por uma só ofensa veio o juízo, a condenação, sobre todos os homens para a condenação. Veio o juízo de Deus, pois assim como por uma só ofensa, qual? Aquela de Adão, veio o juízo sobre todos os homens para a condenação, ou seja, todos estão condenados por aquela ofensa. E é óbvio que nós acrescentamos milhares de pecados, mas aquele pecado condenou toda a humanidade. Portanto, o ser humano já nasce nesse estado no mundo. Essa é a grande dificuldade, não só do homem natural, mas infelizmente da igreja da nossa geração. Semana passada, nós meditamos sobre a tentação de Jesus no deserto e sobre o mal fora de nós, mas não o mal no mundo, que também deve ser alvo da nossa atenção outro dia. Nós meditamos sobre o mal fora de nós, o mal o que o apóstolo Paulo chama nas regiões celestiais, os poderes da maldade, os principados e potestades, o príncipe deste mundo, ou seja, o mal, como nós vimos, ele é multidimensional. E como nós vimos, é por isso que todo o pensamento humano não pode sequer lidar com o mal, e o mal infesta a sociedade. Nem a sociologia, a antropologia, a psicologia, nada sequer pode compreender quão multidimensional é o mal. E é por isso que quando você tem um diagnóstico totalmente errado, o maior esforço do ser humano faz a sociedade estar sempre no mesmo lugar. Na verdade, ela vai se deteriorando, se corrompendo pelas concupiscências do engano. É engraçado assim, por exemplo, aqui no nosso bairro, abre tanta empresa e loja, e várias vezes abre uma loja no mesmo lugar onde uma outra loja não deu certo. E nós ficamos pensando, quando a gente vê, por que a pessoa está abrindo a loja ali naquele lugar, se ali naquele mesmo lugar uma outra loja não deu certo. E às vezes do mesmo ramo. Eu lembro que há muitos anos atrás eu ia abrir uma empresa e tinha uma loja grande, assim, boa, que o dono estava se desfazendo, querendo sair, e eu conversei com ele, queria ficar com a loja, e ele falou assim: mas o que você quer fazer aqui? Eu falei: isso. Ele: não, mas isso é o que eu faço. Eu falei: eu sei. E ele disse: então, eu estou saindo porque isso aqui não dá certo. Não, esse ponto é ótimo, mas não dá certo, não deu certo. Mas eu pensei: não, mas vai dar certo. Essa é a razão porque todo mundo faz isso. E depois lá comigo também não deu certo. E não era só naquele ramo, não. O lugar parece bom, mas o lugar não dá certo, porque ele já abriu de tudo, assim. De concessionária de carro, tudo. E nada dá certo.
Mas outras pessoas tentam, e tentam, porque nós sempre achamos que nós temos um jeito, assim, onde outros fracassaram, o nosso talento vai se sobressair. Outro dia eu estava lendo, uma pessoa dizendo que quando era criança, resolveu entrar num negócio assim, de botar uma banquinha em frente à casa e ganhar um dinheirinho, e ele foi vender limonada, e ele disse que ficou mais tempo fazendo limonada do que vendendo limonada, porque ele disse que queria ter um toque especial, entendeu? Uma limonada que nunca ninguém tinha bebido. Então ele disse para ele não bastava ler o pacotinho, mistura na água e bota açúcar. Ele ficava tentando coisas e tal, porque ele achava que o jeito dele ia fazer uma limonada que um ser humano nenhum tinha experimentado. E ele disse que hoje, já adulto, ele é suficiente maduro, não é, para admitir que aquela é a pior bebida que ele já bebeu na vida dele. Mas ele achava maravilhosa quando ele fez, porque ele achava, olha, eu vou dar meu toque, eu vou dar a minha criatividade, eu vou colocar o meu jeito, como outro ser humano não sabe fazer. Por trás de quase toda crítica existe o orgulho, mesmo as críticas corretas. Nós criticamos quase sempre o que a gente acha que faria melhor. Dificilmente, por exemplo, eu critico, eu diria assim, sei lá, corte de cabelo, não tenho a menor ideia como faz. Normalmente você critica o que você acha, por isso que nós temos que ter cuidado com o que a gente critica, porque as outras pessoas que estão ouvindo logo imaginam, ele acha que faz melhor, sabe? Porque nós criticamos normalmente o que nós achamos que se fosse eu, olha, pense em qualquer coisa, a coisa mais tola que eu já vi, por exemplo, é solteiro criticando pai e mãe educando filho. E você já viu como, normalmente, por exemplo, na igreja, os solteiros são os que mais são durão com as crianças, os pais têm que ser assim, disciplinador, tem que ser, até ele ter filho, e às vezes é um pai que ri das malcriações do filho depois. Porque isso é uma extrema arrogância, né? O cara nunca teve um filho, mas ele só de olhar, ele acha que seria um pai melhor. Eu conheço um pastor americano famoso, que ele disse que ele tinha meia dúzia de teorias de como criar filho. Hoje, ele tem 6 filhos e não tem teoria nenhuma mais. Ele disse que cada um foi de um jeito, ele teve que ir ajeitando, e ele tem 6 filhos e nenhuma teoria, porque o que ele tem que fazer com o filho não serviu para o outro, mas nós sempre achamos que nós podemos fazer melhor. E é bom quando a gente tem alguém que nos ame de verdade, não como o amor define o mundo, para dizer a verdade para nós, né? Um cônjuge, um pai, um amigo, que diga para nós, que em vez de entrar nessa conversa fiada no mundo de autoestima, né? De o cara, sabe, mexe um pouquinho numa coisa, alguém já diz, você é maravilhoso nisso, só para a pessoa se sentir bem. É aquela pessoa que fala a verdade, a sua limonada, olha, esse negócio tá bom não é? O que acontece? Nós achamos que sempre temos um toque especial porque nós nos achamos especiais. A ideia de que o ser humano precisa que alguém diga que ele é especial é completamente ridícula. O ser humano se acha. E é por causa disso que a propaganda funciona. A propaganda diz para nós, olha, compre esse produto. Seu cabelo merece esse produto. Você merece esse produto. E você acha que merece mesmo. Aí você pensa, vou comprar bem, porque isso aí eu mereço. Porque nós já nascemos, cada ser humano, achando que é o centro do universo. Então nós vimos semana passada a tentação de Cristo no deserto, mas estávamos focados no mal fora de nós. Hoje nós queremos ver o mesmo tentador diante dos homens, mas agora queremos olhar para o mal dentro de nós. Nós olhamos para o mal fora de nós, mas o mal espiritual, não é? Porque há o mal fora de nós que é o mundo, mas hoje nós queremos olhar para nós mesmos, dentro de nós. Então nós temos essa tendência, e nossa tendência nós herdamos de Adão. Essa tendência de achar que nós somos o centro, de que nós somos... Certa vez alguém disse assim para mim, alguém tocava guitarra, disse para mim assim, tocava guitarra, mas sei lá, tocava. Ele disse assim, ele estava conversando sobre solo de guitarra, eu falei assim, o Jimi Hendrix, ele disse, não gosto muito não. Eu pensei, esse cara deve ser um monstro da guitarra, né? Porque o mundo inteiro reverencia Jimi Hendrix. Para alguém dizer que não gosta muito, você imagina o que vai fazer com a guitarra, é isso. Mas não fazia nada.
É só aquela coisa de, sabe, você achar que pode fazer algumas ressalvas ao que Jimi Hendrix fazia na guitarra. Quando é melhor nós entendermos a tragédia do nosso coração e o resultado, melhor nós vamos apreciar a graça do Evangelho e como lidarmos com o pecado em nossas vidas. Nós somos estrelas cadentes, nós conhecemos a história, em Gênesis 2, 15 a 17 diz, tomou o homem e o colocou no jardim do Éden para lavrar e cuidar dele, então ele deu a Adão suas instruções, você é livre para comer de qualquer árvore do jardim, mas você não deve comer da árvore do conhecimento do bem e do mal, pois quando você comer, você certamente morrerá. Esse é o processo em que vai acontecer essa decisão fatal e que é totalmente instrutivo para nós. Tudo começou numa rebelião direta de Satanás contra a palavra de Deus. Nós vimos na semana passada como a palavra de Deus foi a ferramenta, Deuteronômio, né, que Jesus usou quando foi tentado por Satanás. Então Deus disse claramente, quando tu comer, certamente morrerás, não há nenhuma dúvida. Mas em Gênesis 3:4, Satanás disse assim, vocês certamente não morrerão, se vocês comerem. Por mais claro que a Bíblia fala, sempre há alguém, ou nós mesmos, Satanás sempre tem essa capacidade de minimizar a gravidade do pecado e minimizar as consequências do pecado. Deus diz, certamente morrerás. Satanás diz, você não vai morrer. Não. E nós temos essa capacidade de minimizar. Alguém pode falar sobre a coisa mais séria nesta noite. A maior parte das pessoas dizem, não é tão sério assim, não é tão grave assim. Essa gravidade, consequência sempre é minimizada pelo diabo e ecoa de corações como nós. É como se ele dissesse, olha Eva, você não está olhando para essa questão com a mente aberta. Há Albert Moller, ele disse que nos últimos 200 anos, os teólogos e pastores liberais passaram os últimos 200 anos tentando botar ar-condicionado no inferno. Grande parte das pessoas tentam minimizar a seriedade do pecado, não é? Querendo sempre dizer, diminuir o juízo de Deus. Mas isso não é novo. Foi a primeira coisa que Satanás fez. Olha, vocês não vão morrer. O que Deus disse não vai acontecer. Eva, você não está olhando para isso com a mente aberta. Deus apenas está querendo intimidar vocês com essas coisas. Essa conversa de punição, dessa coisa dura, né? Olha, a aparência de Deus é pior do que a sua mordida. Ele fala assim, é óbvio, Satanás é mentiroso, porque ele já tinha feito e já tinha visto que era exatamente assim mesmo. Então essa primeira estocada deve ter deixado uma marca na mente de Eva, porque ela começou um diálogo com a serpente, ou seja, houve uma ligação, houve uma coisa que funcionou ali. E você pode achar isso muito estranho, mas é o mesmo argumento que Satanás usa com você, conosco. Deus sempre é visto como uma espécie benigna, sabe? Como tem um filme com Morgan Freeman, Bruce Almighty, aqui no Brasil, que é o Todo-Poderoso. Deus é visto sempre assim, sabe? Mas uma pessoa que simplesmente olha para o nosso passado, para a nossa vida e diz, olha, você fez algumas coisas não muito boas, mas Deus nunca é retratado tão justo, tão santo. Só na Bíblia ele é retratado assim. E mesmo assim, pouco ele é pregado assim. Na verdade, a ideia que as pessoas têm na igreja e fora da igreja é que Deus existe para a nossa felicidade. E nós não existimos para Ele. Mas é Ele que existe para nós. Para a nossa felicidade, para cuidar dos nossos problemas, meio bonachão. E a única coisa que Deus quer ter certeza é de que nós vamos ser felizes. Esse é o erro número 1. A segunda fase do plano de Satanás
era usar a mesma linha que antes ele tinha usado com ele. Ele diz assim: primeiro, é impossível você enganar alguém sem se enganar antes, de alguma forma. Então, antes de Satanás ser o enganador, ele teve que enganar ele mesmo. E ele cometeu um erro, e ele empurra esse mesmo erro para os seres humanos, a mesma isca que ele mordeu. Ele disse assim em Gênesis 3:5: vocês vão ser como Deus. Esse foi o grande erro de Satanás. Ele quis ser como Deus, e ele se transformou num demônio. Agora ele diz para vocês vão ser como Deus. Ou seja, vocês vão ter a possibilidade de definir o seu próprio caminho. Vocês não vão ter nenhuma relação com Deus, dele como Deus e vocês como criatura. Não. Isso nos lembra aquele poema que eu já citei aqui, Invictus, não é? De Ernest Hemingway, um poeta inglês famoso, né? Morreu em 1903. Ele diz assim: agradeça a quaisquer deuses que existam, pela minha alma indomável. Eu sou o mestre do meu destino, eu sou o capitão da minha alma. O poema é maior, mas é todo assim. Essa é a argumentação. Nós gostamos de ouvir isso. Eu sou o mestre da minha alma. Minha alma é inconquistável. Então, afinal, Satanás argumentou que Deus estava restringindo a liberdade humana. Não fale em liberdade, queridos. Não fale que o homem não é livre. Nem na igreja isso é visto da nossa geração. Apesar da clareza bíblica, isso é visto. As pessoas acham que o homem é livre, mesmo na maior parte daquilo que é o mundo cristão. Então ele diz: Deus está restringindo a liberdade de vocês porque Ele não quer competição. Ele tem medo de que vocês, sendo livres, vocês venham competir com Ele. E Ele diz: olha, vocês só são obedientes porque vocês não descobriram a vocês mesmos. E a busca pela iluminação, ou seja, pelo conhecimento, precisava disso. Então vocês merecem dar uma pausa hoje. É claro que isso vai custar algumas coisas, mas faça do jeito de vocês. Por que será que você tem que fazer do jeito de Deus? Não é melhor cada um fazer do seu próprio jeito? Vocês têm essa capacidade de serem como deuses. Então, ele estava tentando, ele estava falando sobre a autoestima de Eva. Vocês não estão tendo a autoestima adequada, não é? É o mesmo papo de hoje, antigo. Então, Adão e Eva poderiam transcender a autoidentidade que vinha de Deus. Eles podiam ter uma própria e se tornarem deuses, eu diria, individualistas, autônomos, que não era mais necessário para a vida, a comunhão e o relacionamento com o Criador. Podia até haver, mas não por dependência, não por necessidade. Então o que Eva pensou? Talvez eu tenha uma alma inconquistável, talvez eu tenha uma alma indomável, talvez a minha alma esteja sendo aprisionada. Então Eva começou a pensar nesses termos. E Satanás minou mais a autoridade da palavra de Deus, acrescentando coisas à exigência de Deus. Ele disse assim: Deus realmente disse que vocês não devem comer de nenhuma árvore que está no jardim. Gênesis 3:1. É claro que Deus não disse isso a eles. Deus disse que eles podiam comer de tudo. Mas se Satanás pode levar eles a se sentirem oprimidos e fechados, em vez de tratados com Deus de maneira abundante, não é? Grande, com um espaço enorme. Se, em outras palavras, ele pudesse transformar Deus num legalista cósmico. Deus faz um monte de leis que restringe. É necessário um motim para se libertar.
todas essas coisas. É por isso que o legalismo na Bíblia é tão condenado quanto a libertinagem, não é? Porque ele tende a afastar as pessoas de Deus tanto quanto o seu oposto. Essa é uma das razões porque adicionar qualquer coisa à palavra de Deus, qualquer proibição, regra, qualquer coisa, é tão diabólico quanto tirar, como está em Deuteronômio 4:2, Provérbios 36, Apocalipse 22:18. Então, na estratégia do diabo, o legalismo é tão importante quanto a libertinagem. É uma ferramenta de ilegalidade. Ele serve aos propósitos de Satanás. Na verdade, o legalismo é uma maneira de Satanás justificar em nossos corações, em nossas mentes, o fato de que nós precisamos de uma independência de Deus. Então você observa a resposta de Eva. Eva disse assim: olha, não, ele não disse isso, que a gente não pode comer de nada. Ele disse: nós podemos comer livremente de todas as árvores do jardim. Mas aí ela continua assim, no versículo 3. Mas nós não podemos comer do fruto da árvore que está no meio do jardim. Ele disse: e se vocês não devem nem tocá-lo, ou vocês vão morrer. Isso Deus não disse. Ou seja, ela repudiou o legalismo de Satanás. Mas ela também acrescentou alguma coisa. Ela disse que Deus tinha dito para não tocar no fruto que ia morrer. Mas Deus não disse isso. Deus disse que eles podiam comer de todos os frutos, mas não comer daquele. Mas não falou nada sobre tocar ou não tocar. Então, ela de certa forma, reage ao legalismo maior que Satanás incitou, mas ela também coloca o seu próprio, o não tocar, que Deus não tinha dito. Deus havia dito: você é livre para comer de qualquer árvore do jardim, com exceção dessa única árvore. Ou seja, o que é evidente em todo pecado é que nunca o pecado é por uma necessidade. O pecado nunca é por necessidade, porque Deus, Ele é um Deus totalmente generoso e cheio de graça. Ele que não devia nada, não tinha que dar nada, ele disse: olha, vocês podem comer de tudo. Ou seja, não havia uma necessidade. Não é assim, vocês podem comer, mas não pode beber nada. Aí o cara fica morrendo de sede, entende? Não havia nenhuma necessidade. Não havia só um fruto que fosse necessário para alimentar. Havia uma variedade de sabores. Aquele fruto não tinha nenhuma necessidade. Essencialmente, o pecado é assim. Embora Deus tenha enchido a nossa vida de prazer, nós não estamos satisfeitos até o espetáculo daquilo que Deus odeia. Deus criou o sexo. Deus criou o relacionamento. Você só sai não por algo necessário, sempre é por simplesmente o prazer do coração de desonrar Deus, que criou todas as coisas. Todas as coisas necessárias para uma vida, Deus dá. Então eles não foram naquela direção por necessidade. Eles podiam comer de tudo, não é que Deus foi mesquinho, pelo contrário. Em suas confissões, um dos partes das suas confissões, Agostinho confessa de que quando ele era garoto ainda, ele adorava entrar na casa de um vizinho. Olha só, isso tantos séculos atrás, né? 1.600, 700 anos atrás. Ele disse que adorava entrar na casa de um vizinho para roubar pera com os amigos dele. Ele conta na sua grande obra, né? E ele diz: olha, mas não era por nenhum motivo especial, porque na minha casa tinha pé de pera. Tão boa ou melhor, era só porque a gente queria roubar. A gente acha isso engraçado, mas essa é a essência diabólica no coração do homem. O pecado nunca é por necessidade. Em vez disso, ele confessa isso: havia um prazer em furtar aquilo do vizinho. Então a Bíblia diz assim: quando a mulher viu que o fruto da árvore era boa para se comer, e agradável aos olhos, e também desejável para ganhar sabedoria, que foi o que o diabo tinha dito para ela, ela levou, pegou um, comeu, e também deu ao seu marido que estava com ela, e ele comeu, e
Está na cara que o que a Bíblia está dizendo para nós é que Eva foi atraída, não é, visualmente pela embalagem, do que as embalagens tentam fazer até hoje, e atraído pela promessa, a embalagem e a promessa de prazer que tinha. Então, os olhos de ambos se abriram, versículo 7, e eles perceberam que estavam nus, e cozeram folhas de figueira, não é? E fizeram coberturas para si mesmo. Então, esse é o ser humano em sua queda. Nós estamos agora tentando cobrir a nossa vergonha, o nosso sentimento de culpa. Nós queremos tanto cobrir isso, que nós pagamos centenas, milhares de reais em seminários, em terapeutas, em livros, para negarem para nós a nossa vergonha, para dizerem para nós que nós não temos culpa. Agora, imagine, para que nós precisaríamos disso se nós não tivéssemos culpa? Não é? Você pagar alguém para algo que você não tivesse, para te dizer. Sabe, você pagar alguém hoje para te dizer que você não tem uma Ferrari, você é ridículo. Eu não tenho Ferrari mesmo. Não preciso pagar alguém. Não precisa que alguém me diga isso. Nós queremos cobrir nossa vergonha, queremos negar nossa vergonha, estamos dispostos a pagar alguém para dizer isso para nós, ler livros. No entanto, nós sabemos lá no fundo que nós continuamos sentindo vergonha. Por quê? Porque nós temos nos comportado vergonhosamente. Então nós nos sentimos culpados por uma simples razão: nós somos culpados. E é por isso que não há nada que o ser humano faça que resolva isso. Nós podemos viver numa sociedade que diz: olha, não se envergonhe, não sinta culpa, mas o ser humano vive com seus dramas, seu sentimento de culpa, seus temores, se escondendo, não querendo que os outros vejam dentro quem ele é, porque nós temos vergonha. Quando Adão e Eva então tomou esse grande risco, eles se viram, eles perceberam que estavam perdidos. E a maior parte do tempo, a religião humana é uma tentativa de nos cobrir a nós mesmos, a nossa vergonha, e os nossos atos de caridade, a nossa tentativa de encontrar respeitabilidade, mesma moralidade, mesmas boas obras, são retalhos para esconder a nossa nudez, a nossa vergonha. Então, eu estava lendo um ensaio na Time, intitulado O que Realmente Importa, escrito por um ensaísta, Robert Rosenblatt. Ele estava escrevendo sobre o que caracteriza a nossa época, a nossa cultura, a nossa geração. E ele localiza a grande ideia na determinação de romper com todas as normas tradicionais. Essa é o que nos caracteriza. Nós queremos romper todas as restrições. E essa é a base da nossa determinação, na suposição de que tudo que nós não éramos livres para fazer, nós temos que ser livres. Que os limites, qualquer limite, intrinsecamente é ruim. Qualquer limite. Sabe aquela música do Caetano Veloso, é proibido proibir? Então é isso, é sobre isso que o ensaísta da Time estava dizendo. Isso é uma crítica provocativa da cultura ocidental, da nossa cultura, que tira da nossa época a utopia de autonomia autoconfiante que nós achamos que podíamos ter. Quando ele completa assim: quando as pessoas estão livres, eles são liberados, mas nunca eles se sentem livres. Então o ensaísta da Time, não cristão, eu diria que ele entendeu melhor sobre escolha do que Adão e Eva fizeram naquele dia, no dia mais escuro para nós, quando eles cederam a essa tentação grandiosa de autonomia autoconfiante. Na verdade, o brado era esse mesmo: é proibido, pode tudo, mas não pode isso. Então isso é ruim. Todos os limites, era sobre isso que o ensaísta da Time estava falando.
E é isso, esse ressentimento contra Deus, que a Bíblia chama da inimizade humana contra Deus. Era como se todos os seres humanos, a partir dos nossos pais, e a nossa cultura reflete isso, todas as culturas refletiram, a nossa ecoa de uma maneira maior, por causa dos meios que ela usa. É como se nós disséssemos, como Deus se atreve a reter de nós o conhecimento do bem e do mal. Como Ele se atreve? Como Ele se atreve a achar que Ele pode reter alguma coisa? Então é curioso que a busca da nossa geração, da nossa época, é não só o conhecimento, eu diria, é a experiência do bem e do mal. Nós queremos experimentar tudo, assim. De tal maneira que nós queremos até chegar ao ponto de desaparecer completamente a ideia do mal. Nós falamos sobre a nossa geração, sobre liberação sexual. Pense nisso, se nós esquecêssemos as limitações que AIDS, que hepatite, que todas as doenças sexualmente transmissíveis trouxeram, nós sabemos que depois, como o ensaísta da Time está dizendo, que nós fizemos tudo que nós achávamos que nos deixariam liberados, nós não somos livres. Do que a liberação sexual nos libertou? É incrível como alguém, escrevendo numa revista secular, pode, às vezes, refletir melhor do que grande parte das pessoas que dizem conhecer a palavra de Deus. De que a liberação sexual nos libertou? De que nós ficamos livres? Ficamos livres de casas onde as pessoas deviam estar mais preocupadas com o outro e agora só estão preocupadas consigo mesmas, e isso foi bom? Nós nos libertamos de pais que pensavam mais na esposa e nos filhos do que simplesmente em ter aventuras sexuais, e aí nós então destruímos outros seres humanos, e é isso que ela nos trouxe? Essa foi a liberdade? É assim? Foi isso? Em vez de lugares e indivíduos comprometidos em aliança, nós temos agora indivíduos egoístas, constantemente cuidando da sua própria independência, à custa de qualquer coisa, qualquer dor no outro. É isso que é liberdade? Ou a liberação sexual nos trouxe a liberdade de matar nossos filhos na barriga de suas mães? É isso? A libertação sexual nos fez assassinos? Isso é liberdade? Nós seríamos mais livres se nós sairmos nessa noite aqui matando gente pela rua? Isso é liberdade? Como uma mulher pode ser mais livre ao perceber que ela matou seu filho? Não é chocante quando alguém mata o filho do outro, mas não é mais chocante pensar que um ser humano mata o seu próprio filho? Não é chocante ver como a mente humana joga com palavras para justificar o que ela sabe ser assassinato? Por exemplo, se uma mulher quiser abortar um filho, diz simplesmente que aquilo é um feto, não é um ser humano. Na América do Norte, por exemplo, não é um ser humano. Mas se outra pessoa der um tiro e matar a mãe e o feto na barriga, ele é processado por duplo homicídio. Como? A justiça tinha dito que aquilo não era um ser humano. Se não era um ser humano, eu não matei um ser humano, eu matei só um ser humano, não dois. Foi isso que a liberdade sexual nos trouxe. Nos fez mais monstruosos. Como é livre uma pessoa que acha que pode fazer
qualquer coisa, quando na verdade ele se vê dependente de substâncias químicas que ele não pode parar. Nos trouxe uma mente melhor. Há uma outra geração mais cheia de depressão do que a nossa. O que ela nos trouxe? Olhe para a sociedade. Seus olhos se abrirão, Satanás prometeu no Gênesis 3:5. Mas o que eles viram era horrível. E o que nós vemos é horrível. Nós temos medo do nosso mundo. E nós não temos medo do nosso mundo por causa de bichos. Nós temos medo dos seres humanos. Nós temos medo em nossas ruas, em nossas casas, por causa de outros seres humanos, que nós fingimos que todos são bons, mas a nossa prática mostra a nossa falsidade ao falar a respeito disso. Certo dia eu ouvi alguém dizendo que leu num bar, alguém escreveu assim: tomei pílula, encurtei a minha calça, a minha saia, até o mais alto das minhas coxas, rebelei-me na universidade, esquiei em Aspen, vivi com 2 homens, um deles era casado, ganho meu sustento, mantenho a minha identidade, e certamente estou totalmente perdida e deprimida. É isso. A nossa geração, de fato, viu tudo. Olhe para a nossa geração. Há muitos adolescentes hoje que são mais experientes em sexo, droga e vida em geral que muitas pessoas que viveram em outra época. Muitos homens hoje se vangloriam da sua infidelidade, da sua falta de caráter, de quebrar suas promessas, de fingir, enquanto muitas mulheres agora se sentem também felizes de poderem falar a mesma coisa. Indivíduos que já não são o que se esperavam de um pai, de uma mãe, de um irmão, e agora indivíduos todos juntos, mas todos isolados, vivendo para si mesmos num mundo horrível. No entanto, é essencial nós colocarmos tudo isso em perspectiva, quando nós olhamos. Nós não devemos ficar chocados com a desintegração dos relacionamentos. Não é como... não existe como os homens esperavam, como a nossa geração esperou. A nossa geração esperou o que esperou ao conhecer o bem e o mal. As coisas iam ser agora diferente, mas as coisas se tornaram horríveis. Nosso mundo cada vez é mais horrível, mais horrível, mais horrível. Quando tudo passa, nós descobrimos que não há nenhum velho sonho bom para ser lembrado, sabe? Nenhuma nação tem uma suposta era de ouro para trás para olhar. O legado da nossa geração é horrível, como o legado da geração dos nossos pais. Cada vez pior. Esse é o resultado da queda. Os seres humanos têm sido sempre pecaminosos, sempre foram propensos a agitar o punho contra Deus. E isso inclui você. Isso inclui a mim. O relato de Gênesis nos ensina que desde a queda nunca houve nenhum lugar conhecido na história do mundo que nós possamos chamar de bons e velhos tempos. Nunca houve. Quando vemos a queda em contraste com a glória da criação, nós temos uma régua, então, para medir o tamanho da nossa tragédia, o tamanho da tragédia chamada pecado. Suponha que um vaso barato seja quebrado por alguém, uma porcaria comprada ali, sei lá, na Rua da Carioca, no Saara. Que quebrado, não tem importância nenhuma. Mas suponha que um ladrão entre, sei lá, no museu mais especial do mundo, sei lá, e derruba um vaso
de 2.000 anos, sabe, da cultura grega, ou um vaso lá chinês, de alguma daquelas, e foge, roubando, quebrando, vão perseguir ele, vão botar a polícia atrás dele, vão pegar ele, porque é algo precioso, é algo que a lei não pode simplesmente esquecer, não é como aquele vaso barato. Nós temos distorcido a criação de Deus, e gostaríamos de ter alguma desculpa, mas nós não temos, porque o problema não é na nossa humanidade. Nunca mais repita igual o mundo, nós somos simplesmente humanos. Olha, não, eu sou perfeito, porque eu sou um humano, porque isso é uma declaração absurda. O problema do ser humano não é porque ele é humano, Deus criou o ser humano perfeito. Falar que o nosso problema é porque nós somos humanos, é encontrar um problema em quem criou o ser humano. O nosso problema é o pecado em nós, é o que nós nos tornamos, não é o fato de sermos humanos. Deus nos criou de maneira maravilhosa e disse que era bom, e nós temos direcionado todos os nossos dons, nossas habilidades religiosas, ou seja, nossas habilidades espirituais, nossas habilidades morais, nossa criatividade intelectual, numa direção de independência de Deus. Temos usado os bens com que Deus nos dotou como armas contra Deus. Nós nos juntamos como sociedade para fazer isso. Nós vestimos a própria imagem com que Deus nos criou para revelar quem Ele era, com punhos de ferro contra Ele. E como Adão e Eva, nós falamos para Deus, como tu ousa dizer para nós como tem que ser o casamento? E é por isso que a ameaça ligada a comer esse fruto foi tão grave. Quando você comer, certamente você morrerá. Gênesis 2,17. Então a nossa queda foi completa. Cada área da vida humana foi afetada. E nada que Deus criou em nós foi deixado intocado. E nada que Deus criou à nossa volta foi deixado intocado. Consequentemente, a mancha do pecado nos corrompe fisicamente. Nós podemos pintar cabelo, tomar remédio, mas nós vemos que a mancha do pecado nos corrompe fisicamente e nós estamos morrendo. A mancha do pecado nos corrompe emocionalmente. Não importa o que nós façamos, não importa para onde nós venhamos fugir, emocionalmente, a mancha do pecado nos toca. Nós temos então problemas, ela nos toca psicologicamente, nos toca mentalmente, nos toca moralmente, nos toca espiritualmente, e então o nosso mundo é horrível. Isso não significa, é claro, que nós somos todos selvagens e irracionais, que realizamos todo o mal possível. Não, nós podemos fazer coisas terríveis. Isso não significa que essa verdade bíblica da depravação total significa é que não há nenhuma ilha de pureza em você. Nenhuma ilha, em tudo que você é, não há nenhuma parte que diga, essa parte é pura. Aqui, no meu emocional, a pureza ficou. Não há nenhuma parte, nem no psicológico, nem no emocional, nem na nossa mente, nem na nossa criatividade, nada em nós. Portanto, nós não temos nada onde firmar o pé para começar uma campanha de salvação. Porque essa depravação atingiu todas essas coisas. Estamos caídos não só fisicamente, mas também na nossa mente, no nosso coração e na nossa vontade. Esse é o ponto onde é ridículo a igreja falar sobre livre-arbítrio. Porque é óbvio que o homem faz o que ele tem vontade, mas a vontade dele é caída. E o que ele escolhe sempre expressa a sua vontade caída. Então, no sentido de que ele faz o que ele quer, ele tem um arbítrio. Mas é óbvio que o arbítrio dele está em fazer o que sempre o arbítrio faz, escolher segundo a vontade. Mas nossa vontade é caída, nós caímos fisicamente, caímos em nossa mente, coração e vontade, portanto não há esperança para seres humanos se recuperarem, para repararem o mal ou fazer as pazes com Deus.
eles sequer sentem desejo em relação a Deus. Deus exige a perfeição das qualidades com as quais Ele nos criou. Ele exige, e se você falar para Deus, eu sou apenas humano, Ele vai dizer, eu criei o ser humano, e Ele era muito bom. Portanto, não é essa a razão de você ser o que você é. Deus exige a perfeição com a qual Ele criou o ser humano. Ele exige o que Ele deu. Ele exige como Ele nos fez. Nenhuma parte de nós pode salvar ou curar o resto de nós. É isso que é a depravação total, porque nenhuma parte de nós está saudável. Ou seja, nós não temos, é como se nós estivéssemos na areia movedíssima e nós não temos um lugar para apoiar o pé, porque toda a nossa constituição, mente, coração, vontade, emoção, tudo caiu. Tudo está definhando, tudo. Quando o nosso relacionamento com Deus mudou de justo para injusto, de amigo para inimigo, toda a vida deu errado. Não foi apenas a nossa vida espiritual, ou a nossa devoção que foi afetada. A condição pecaminosa corrompeu tudo. Nossas relações. Por que essas relações são como é? Por causa disso. Nossa saúde, nossa felicidade, nossas carreiras, todas as nossas atividades, juntamente com todos os efeitos sociais. Portanto, é patético a igreja achar que ela é a salvadora da sociedade, porque ela tem que negar o que ela devia estar dizendo. Todos os efeitos, juntamente com os efeitos sociais, políticos, econômicos que nós vemos ao nosso redor. Nós não podemos lidar a partir de nada em nós com isso. A Bíblia é a coisa mais realista sobre um homem. E, infelizmente, o que nós seguimos é a cultura. E nós queremos encontrar pontos de acordo. O horror da maldade humana, por exemplo, quando o World Trade Center caiu, não devia chocar as pessoas que conhecem a palavra de Deus. Quem conhece a Bíblia. O mal não pode ser desviado dos nossos próprios corações, simplesmente objetivando o outro, sabe, apontando para o outro, mas essa é a única maneira com que nós conseguimos lidar com a realidade do mal. Porque só porque a humanidade declarou independência, ela não se tornou independente. Está na cara que ninguém ficou independente. Nem o diabo foi independente, nem Adão foi, ninguém ficou independente. O homem nunca ficou independente. Deus disse, você vai morrer. Aí o homem veio, e o que acontece? Ele morre, ele não pode ser independente de Deus. Não podemos ser independentes de Deus mais do que um peixe pode ser independente da água. Atos 17, 28 diz, pois nele vivemos, nos movemos e existimos. Nem um peixe com a água é um bom exemplo. Ou seja, um peixe que declara-se no meio do oceano, eu vou ser independente do mar, é ridículo. Ele não pode ser dependente. É impossível. Então Adão e Eva procurou uma auto-identidade que não exigia Deus como ponto de referência. E no negócio, eles perderam a identidade. Ao tentar achar uma identidade que não exigia Deus como ponto de referência, eles perderam toda a identidade. E agora nós experimentamos, e eles começaram a experimentar imediatamente doença periódica e se encaminhar em direção à morte. Eles se tornaram cansados e frustrados com o seu trabalho, em vez de o trabalho dar o prazer diante como nós. Sabe, por que todo mundo diz que segunda-feira é o pior dia? Por causa disso. Frustração, você ficou muito empolgado no dia que foi contratado, mas logo deu um tédio, não é verdade? Logo você começa a ver como aquilo não é nada disso. É isso. Doença periódica, nós tornamos cansados e frustrados com o trabalho, porque o trabalho não cumpre o que promete para nós. E eles começaram a ficar descontentes um com o outro. Adão e Eva antes, nunca estava Adão descontente com Eva e Eva descontente com Adão. Mas agora, de repente, eles começam a falar, Eva tem um jeito chato. Sabe, esse jeito de... Eu não gosto disso, que ela faz, ela me irrita.
Nunca tinha acontecido isso. Eles começaram a ficar descontentes um com o outro. E aí, de repente, um filho mais velho deles matou o outro filho. É isso. Todos esses males andando junto, sabe? Adão e Eva tinham agora vergonha de si, vergonha um do outro, desilusão um com o outro, tentando achar um no outro uma felicidade e uma razão para viver que não consegue, uma satisfação que o outro não pode dar. Sua culpa era maior do que as folhas podiam tapar, as folhas de figueira. Nós e esse mundo, queridos, só pode encontrar essas coisas em Deus. Mas nós não buscamos Deus. Nós não buscamos Deus pela mesma razão que um ladrão não procura a polícia. Por que o ladrão não procura a polícia? Ou por que um criminoso não procura a polícia? Por isso, essa é a minha razão pelo qual eles fugiram e todos os homens não buscam Deus. Por que o ladrão não quer encontrar o policial? Porque se a polícia encontrar ele, vai expor ele a quê? A vergonha. Você já viu ladrão sendo apresentado, queridos? Não é só ladrão, qualquer criminoso, como eles tapam a cara. A polícia mostra a vergonha. Esse cara roubava sem ninguém ver. Era um safado. E vocês não sabiam, agora vocês estão vendo. Nós vamos botar ele na jaula. O ladrão não procura a polícia por isso, porque não só ele vai perder a liberdade, a nudez dele vai ficar evidente. Agora mesmo, prenderam um médico, Roger, alguma coisa, no Paraguai, não é? Então, ele é um estuprador, é o que a justiça diz, mas ele vivia no Paraguai e tal, ele não queria ser pego, por quê? Por causa da vergonha. A polícia não só pega, a polícia mostra a vergonha, olha, ele fez. Então, as folhas de figo que nós estamos usando, sabe, nós não buscamos Deus, por quê? Por causa da vergonha. Nós sabemos, Deus não se impressiona com as nossas ofertas de realização humana, queridos. Nós não podemos negociar com Deus. Nós podemos achar engraçado, como achamos no início, uma criança ficar lá fazendo a limonada dela, tentando dar o melhor. Mas não há nada de humor aqui. Esse é um negócio sério quando nós pensamos em Deus. Não há nada que você possa dar a Deus que possa contribuir com a sua salvação. Assim nós estamos num grande dilema. Todos roubaram Deus. E não existe ladrões bons. Todos vamos ser apresentados e todos nós estamos morrendo de vergonha. Então não há ninguém que busque a Deus por causa disso. O ladrão, o dono de um bordel e um pastor, ambos vão ter que chegar diante de Deus nos mesmos termos, pela justiça de Cristo, ou todos serão condenados. Todos vocês. E todos aqueles terroristas loucos estão matando gente no Oriente Médio. Você e eles vão ter que chegar baseado na mesma coisa, porque senão vocês e eles estão condenados. Você que está aqui hoje e quem está num bordel. Você não vai poder chegar diante de Deus de maneira diferente dele se os dois tiverem que ser salvos. Vão ter que chegar pela justiça de Cristo. A sua vida respeitável não compra nada, porque não existe ladrão bom. Nossa esperança está nessa misericórdia que está em Mateus 18:11, porque o Filho do Homem veio salvar o que estava perdido, ou Mateus 9:12 e 13. Não é o que tem saúde que precisa de médico, mas os doentes. Ou seja, o homem só é levado pelo Espírito Santo à qualificação do alcance da graça, quando o Espírito leva ele a perceber que ele não tem nenhuma qualificação. Não é que ele tem menos qualificação do que o cara do lado, ele não tem nenhuma. E ele e aquele que dizem ser o pior ser humano da terra vão ter que ser salvos do mesmo jeito. E vão ter que atribuir toda a sua salvação a outra pessoa e não a si mesmo. Depois que Cristo levou os discípulos a entender isso, que nenhum esforço moral podia comprar
ou fazer deles bons ladrões, de tal maneira que Deus os aceitasse, eles perguntaram assim em Mateus 19, 26, então quem pode ser salvo? Se essa vida pia que eu levo não pode me salvar mais do que aquele que está agora num prostíbulo ou assassinando alguém, então quem pode ser salvo? Jesus respondeu, é impossível para o homem, importa que você faça, mas tudo é possível para Deus. Os homens não podem se salvar, não podem querer, não podem nada. Estamos sempre então à procura de um bode expiatório, como Adão fez, nós sabemos a história. É culpa dela, é culpa da serpente. O diabo me fez fazer isso. Nós queremos separar, localizar fora de nós, fora da nossa vontade, fora da nossa atividade, a nossa culpa. Isso é pura psicologia secular, que circula no mundo e na igreja. Isso é familiar a nós, porque é familiar nas primeiras páginas da Bíblia. Nós vivemos uma sociedade mimada, que tem o compromisso de transferir a culpa. Nós bebemos tão gentilmente da psicologia secular que os crentes pensam igual ao mundo. Nós colocamos a culpa nos nossos pais, nos nossos empregadores, nos nossos empregados, nos nossos cônjuges, nos nossos filhos. Nós colocamos a culpa nas minorias, sabe, igual Hitler, assim, culpa só é dos judeus. Mas nós também colocamos culpa nas maiorias, nós colocamos culpa nas grandes corporações. Sabe, o que é culpado do mundo ser como é essas grandes corporações. É a Rede Globo, é os negócios da Bolsa de Valores, são os grandes bancos. Nós culpamos as grandes corporações, nós culpamos o governo. Se não fosse o governo, nós viveríamos no céu. O governo é ruim. Assim por diante. Enquanto o pecado é institucional, é verdade, é institucional mesmo, todas essas coisas são culpadas mesmo. Mas ele é individual, é local, a culpa é os nossos próprios corações pecaminosos. Hoje, nós acostumamos tanto com isso que eu vejo um monte de gente chorando pelas internet da vida. A igreja, culpando a igreja pela sua vida espiritual, isso é um fracasso. Virou moda falar mal da instituição, não é assim? O pecado institucional. Ou então a pessoa diz, a igreja é um fracasso. A questão é, você é um sucesso? Se nós considerarmos a alternativa popular de um rabino que escreveu um livro, Kushner, né? Porque coisas boas acontecem, coisas ruins acontecem a pessoas boas. Ele chegou à conclusão de que Deus não pode ser todo-poderoso e totalmente bom em amor, porque senão as coisas ruins não aconteceriam com as pessoas boas. E ele só pode chegar à conclusão de que Deus ele é todo amor, mas não é todo poder. Mas nós podemos ver o mesmo tipo de pensamento começando no Éden. Ele sugere então isso, que falta poder em Deus, apesar dele querer salvar e ser bom e amor, mas as coisas ruins estão acontecendo. Mas por quê? Porque nós estamos falando que nós estamos transferindo. Mas o argumento de Kushner começa numa pressuposição totalmente fora da realidade, discutível. Quando coisas ruins acontecem a pessoas boas. O que acontece no nosso mundo, queridos? Coisas ruins acontecem a pessoas más. E coisas boas acontecem a pessoas más. Porque ninguém é bom. Então, o espantoso é que acontecem coisas boas e ruins para pessoas ruins, os homens. Mateus 19, 17, Jesus deixa claro isso. Então, segundo as Escrituras, a queda não fez de você e de mim só vítima, nós somos os algozes também. Todos nós estamos juntos nisso. Nenhum dos efeitos do pecado e da queda, dor, sofrimento, tragédia, pode ser atribuído a Deus.
Ninguém pode dizer, olha, se o homem então é escravo da sua natureza caída, então ele não pode reclamar do efeito e da punição do seu pecado. Era como um ladrão, sei lá, imagina o pior traficante preso hoje em Bangu 1 e falar assim para a gente, olha, as pessoas reclamam, eu faria muitas coisas boas lá fora, mas as pessoas me deixam aqui preso. Ele não pode alegar, não é? Que ele não está fazendo coisas que ele podia fazer, se aquilo é consequência, é a punição do seu mal. E nós sabemos que se ele fosse livre, ele não ia estar fazendo nada bom aqui fora. Este mundo, como nós conhecemos, não é normal. Ou seja, ele não é como Deus o criou. Mas é como nós moldamos esse mundo. Tudo que você lê no jornal é o retrato do coração humano. É externalização disso. Deus deu uma olhada para o mundo criado e disse, é muito bom. E se nós agora vemos um mundo muito ruim, não tem nada a ver com a criação de Deus. Se Deus não usasse seu poder infinito, a Bíblia diz, e se nossos corações pecaminosos pudessem fazer tudo que o egoísmo humano deseja, sem restrições, então nós já estaríamos no inferno. Agora. Então Deus restringe a maldade. É óbvio que nós não somos responsáveis, por exemplo, por cada ato e crimes relatados no jornal de ontem, ou de hoje. Então, quando nós falamos que nós estamos inseridos em toda a maldade do mundo, isso significa que nós temos que perceber que nós somos parte do problema, e o problema é que quando nós falamos como se não fôssemos, o que cada dia nós contribuímos pecando contra Deus e contra o próximo. Então você é parte do problema. Você não pode se dizer, olha, o mundo é assim por causa daquilo lá. Não. Se você tivesse vivido sem pecar, nem contra Deus, nem contra o próximo, você podia dizer nunca. Você podia dizer que não era parte do problema. O problema é que hoje todos os seres humanos contribuíram pecando contra Deus, pecando contra o próximo. Nosso orgulho, arrogância, rebelião contra Deus só é aumentada quando nós culpamos Deus pelo ambiente ruim, pelo mundo como ele é, ou quando nós culpamos outros, quando nós fazemos parte desse problema. Quando nós pecamos contra outros e quando nós pecamos contra Deus. E quando nós falamos como se nós não fôssemos parte dele. Essa é a nossa maneira. Nós poluímos a vida e nós culpamos o resultado dela a Deus. A queda, de certa forma, inverte o ato da criação por transformar a ordem em caos. No entanto, mesmo esse caos é controlado pelo Criador. Então, apesar de sermos totalmente responsáveis por nossa culpa, a queda, é óbvio, não foi nenhuma surpresa para Deus, é parte do seu plano eterno. Então, Romanos 8, 20 e 22 diz, porque a criação ficou sujeita à vaidade, não por sua própria escolha, mas por vontade daquele que a sujeitou, na esperança de que a própria criação será libertada da escravidão, da corrupção, para a liberdade da glória dos filhos de Deus, porque sabemos que toda a criação geme com dores de parto até o presente momento. Então, pense numa injeção letal. Todos nós já ouvimos histórias trágicas de pessoas que receberam transfusão de sangue e depois descobriram que estavam com uma doença. Quando Adão e Eva pecaram contra Deus, todos nós estávamos juntos. É isso que nós lemos no início da nossa meditação. Eles desfiguraram a imagem de Deus em Adão e Eva, e isso permaneceu em nós. Nada mudou neles, eu diria, quimicamente ou biologicamente. Mas pela primeira vez na vida eles se sentiram culpados. Sentiram o peso do pecado. E nós herdamos não só a culpa, mas a corrupção.
É isso que, se você foge da verdade, das doutrinas da graça, você perde o Evangelho. É isso que os teólogos chamam de pecado original. Todos nós incluídos não só na decisão de Adão, que foi fatal para nós, como cabeça da raça, mas como isso se propagou para nós. Ou seja, Adão nos representava não só por imputação, declaração legal, como nós vimos Paulo dizer, todos pecaram, todos são culpados. Todos são culpados. Nós nascemos culpados. É a declaração legal. Mas nós também tivemos, o que eu diria, o efeito por importação, a corrupção oral. Esse conceito muitas das vezes é rejeitado, ainda mais no mundo ocidental, quando nós vivemos, por exemplo, num país democrático, onde cada um é capaz de escolher o partido que vai se juntar. E nós pensávamos, nós nascemos em Adão, é verdade. O mesmo é verdade numa série de áreas da nossa vida. Por exemplo, você é brasileiro, não é português, por quê? Por que você não é português? Porque pessoas que não são eu e vocês decidiram isso, sabe? A independência do Brasil há muito tempo atrás, antes da gente nascer. Não foi a gente que escolheu isso. Alguém escolheu isso lá atrás. E é o que nós somos hoje, brasileiros. Hoje, os americanos são americanos, porque um homem igual Thomas Jefferson, por exemplo, ele assinou, sabe, a independência. Agora o cara nasce americano. Ele não estava lá, ele não participou, mas o que foi decidido pelos nossos pais, decide o que nós somos hoje. Isso é assim em várias áreas da vida. Sendo filhos de Adão, significa que ainda que criados à imagem de Deus, e nós recebemos isso através de Adão também, nós somos traidores. Nós nascemos numa família que odeia Deus, e nós odiamos Deus. Enquanto nós somos capazes de realizações incríveis, por causa das coisas que Deus deu também a Ele, realizações artísticas, intelectuais, culturais, nós somos capazes de crueldades inimagináveis. O salmista confessou, certamente eu sou um pecador desde o nascimento, pecador desde o tempo que concebeu minha mãe. Salmo 51:5. Isaías disse assim, em Isaías 48:8, eu sou um rebelde desde o nascimento. Não importa se você é um cristão da 5ª geração, ou um ateu da 4ª geração, não importa se você é um pastor ou um assassino, não importa se você canta aqui no louvor da igreja, ou se cantasse, sei lá, no inferninho, ou num prostíbulo, somos todos igualmente culpados diante do tribunal de Deus, e não são essas coisas que decidiram isso. Nós nascemos culpados, e se não somos culpados, vai se dever totalmente a algo que outra pessoa fez, e não nós. Quando uma empresa despeja produtos tóxicos num rio, todo o fluxo dali para baixo é atingido. É como se Adão fosse a cabeceira do rio. Sabe, a nascente de todos nós, e toda a nossa raça se tornou corrompida. Quando Deus olha para todos nós coletivamente, em Romanos 3:12 ele diz, todos juntamente se tornaram inúteis. É assim que a gente é visto coletivamente. Todos juntamente se tornaram inúteis. Essas são palavras fortes, mas é o que a Bíblia diz. Eu acho que alguém abraça isso ou abandona o Evangelho. Uma pessoa não é melhor que o outro diante de Deus. Você entende isso? Um ser humano nunca pode olhar para o outro e pensar, eu não sou ruim igual aquele ali. Não pode. Todos juntamente se tornaram inúteis. E se não for pelo meu filho, todos juntamente vão perecer. Você olhar para o lado e achar alguém pior que você é um ato inútil. Mas é o que nós mais gostamos de fazer. Eu não sou tão ruim quanto aquele ali. Pelo menos eu não faço aquilo.
Somos herdeiros de Adão ao nascer. Alguém não trabalhou para ter uma herança. O pai trabalha e deixa aquela lá, o cara nasce, é filho do Bill Gates. Ele tem aquilo tudo. Nós herdamos a sua natureza, a sua condição, sua culpa e sua dívida. Nós somos inimigos de Deus. Nós nascemos numa família inimiga de Deus e nós somos inimigos de Deus, e tudo que nós fizemos foi expressar essa inimizade a vida inteira. As antigas rivalidades abertas no Éden, eu diria, essas feridas são reabertas todos os dias pelo pecado do ser humano que repete, que repete, que repete. Assim, nenhum habitante da terra pode separar sua personalidade, caráter, identidade, recurso e herança dos seus antepassados. Por isso, nenhum de nós chega no mundo como um quadro branco. Quando nós nascemos em desacordo com Deus, para cujo prazer nós fomos criados. Nós nascemos assim. Não há bebês inocentes no mundo. Só cristãos que nunca leram a Bíblia podem chamar bebês de inocentes, no sentido final da palavra. De anjo, como se fosse inocente. Não há inocentes no mundo. O que a Bíblia não fala, a gente fala sobre a idade da responsabilidade. Não existe isso na Bíblia. Porque pelo pecado de um homem entrou o pecado no mundo, e por causa disso todos foram condenados. Na Bíblia não existe a idade da responsabilidade. Pode-se escolher acreditar, como eu, que todos os que morrem na infância vão ser salvos por causa da misericórdia de Deus que vai colocar eles em Cristo. Mas só isso. Não porque há inocentes. Não porque vai haver alguém no céu um dia e dizer assim, eu estou aqui, vocês estão aí louvando o Cordeiro, eu estou aqui por outra razão, eu estou aqui pela minha inocência. Só existem pessoas que louvam a Cristo por estarem lá. A justiça de Deus poderia condenar qualquer bebê, já há provas suficientes para tomar essa decisão, porque pelo pecado de um, todos foram condenados. E por isso, todos pecaram. Isso é o que Romanos diz. Esse é o ensino bíblico. Alguém pode dizer assim, eu não aceito isso. Não aceite. Não aceite. Você pode dizer assim, eu só aceito o que eu faço. Então, é melhor para você. Mas você não pode dizer que é cristão. Porque dizer que é cristão é dizer que você tem que aceitar a justiça que vem de outro. Mas você acabou de dizer que você não aceita o que vem de outro. Você não pode ser salvo pelo Evangelho. Porque se você não pode receber algo que outro fez, esqueça a cruz, amigo. Você não pode ser salvo. Esqueça o Evangelho. Porque você só pode ser salvo por causa do que o outro ser humano fez, vivendo uma vida perfeita e morrendo numa cruz. E se você falar assim, eu não aceito ser culpado em Adão, infelizmente você não pode ser salvo em Cristo. Não pode. Porque você tem que usar a mesma... Você tem que ser no mínimo honesto, para não aumentar a sua culpa. Você disse que não aceitava nada que viesse, só o que você faz, então faça, entra com a sua justiça, compareça diante de Deus, com a sua santidade absoluta. Apresente suas credenciais a Ele no juízo, e diga, não tem nada com Cristo sou eu mesmo que. Faça isso. E para que então viver no meio cristão? Abandone tudo e viva a vida. O que não pode é haver pessoas que se dizem cristãs que definitivamente não acreditam no Evangelho. Então Paulo diz em Romanos 12, 18, o pecado entrou no mundo por um homem, e o resultado da transgressão foi a condenação de todos os homens. Todos os homens. É por isso que o salário do pecado é a morte, é por isso que bebê morre, é por isso que todo mundo morre. Portanto, como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, por isso que todos pecaram. Pois, assim como por uma só ofensa veio o juízo, uma só ofensa de Adão, sobre todos os homens, para a condenação.
Esse é o Evangelho. Nós não nascemos numa zona neutra, nós nascemos inimigos de Deus, por natureza, filhos da ira, diz Efésios 2:3. Não apenas fazemos o mal, nós somos maus. Enganoso é o coração, acima de todas as coisas, além da cura. Quem pode entender isso? Jeremias 17:9. Nós não somos só pessoas que caíram, nós somos caídos. Nós não perdemos, nós não nos perdemos, nós somos perdidos. Nós pecamos porque a nossa natureza caída expressa-se em pecados. Nós sempre estamos confortáveis cometendo pecado. Nós sempre estamos nos sentindo bem cometendo pecado. Nós só não nos sentimos bem com as consequências que isso traz. Ninguém está agoniado porque peca no mundo, a não ser homens regenerados. E quando você entende que o pecado não é necessariamente um ato explícito, consciente, violência ou imoralidade. Na verdade, o pecado é uma corrupção daquilo que Deus criou bom e que não é mais bom. É como um parasita. Ele usa tudo que Deus fez de bom para o mal. O ciúme, a luxúria são corrupções do quê? Do amor, do gozo. As boas dádivas de Deus podem se tornar vícios cruéis quando nós desligamos o dom do doador. Quando nós desligamos o dom do sexo do doador, ele vira uma coisa má. Quando nós desligamos o amor do doador, ele vira algo egoísta, egocêntrico. Todo dom e toda boa dádiva, quando é desligada do Criador, vira um vício. É isso. A razão pelo julgamento de Deus cair sobre todos nós. E não há nenhuma dúvida, quando nasce um escorpiãozinho, ninguém espera que ele se torne outra coisa. Todos nós nascemos, crescemos assim, e a moralidade, ou a não moralidade, não nos tira em nada debaixo do julgamento de Deus. E é por isso que o pecado é tão insidioso. Ele é um estado. O erro sempre pega carona na verdade. O pecado não pode criar, ele distorce, corrompe, conforma. Então Paulo diz, vocês não sabem que quando vocês oferecem alguém para obedecer como escravos, sois escravos daquele a quem obedece, escravos do pecado que leva à morte, ou da obediência que leva à justiça. Ou em outro lugar ele diz, quando vocês eram escravos do pecado, falando de quem já foi regenerado, vocês estavam livres do controle da justiça. Ou seja, vocês, em outras palavras, a justiça não fazia exigências pelas quais vocês, por natureza, poderiam cumprir, antes de serem regenerados. Jesus diz em João 8,34, todo mundo que comete pecado é escravo do pecado. João diz em Jesus diz em João 6,44, ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não trouxer. Esse é o desespero da condição humana. As pessoas ficaram tão irritadas com essas declarações de Cristo que queriam matá-lo. Se Jesus dissesse naqueles dias que ele tinha um novo caminho para elevar as pessoas até agradar a Deus, parar com os maus hábitos, pecar menos, as pessoas iam gostar de mais um mestre lá. Mas ele estava dizendo que ninguém podia fazer nada, que todos eram indignos, que ninguém podia fazer nada, que todos eram culpados. Agora, esse nós não podemos, não é porque há uma força externa que nos obriga. É por isso que é ridículo dizer, mas e se o homem quisesse? Não há nenhuma força externa que obrigue o homem a pecar. Dominando, controlando a ação contra a vontade. Nós, às vezes, somos obrigados a fazer coisas contra a nossa vontade na vida. Mas como a gente faz isso? Dentro a gente está irritado, chateado, porque nosso pai obrigou. Não é assim que a gente peca. A gente é motivado por dentro, pelo coração. Todos os homens têm esse caso de amor inabalável. Então, ele não é obrigado, no sentido de que ele não quer. Adão pecou e toda a raça humana morreu espiritualmente. Assim, cada ser humano nasce, eu diria, é um natimorto.
Estamos desde o início na escravidão do pecado, escravos das nossas vontades egoístas, escravos da nossa inimizade contra Deus, e as nossas escolhas são escravizadas, e nosso arbítrio é escravizado, porque as nossas escolhas são escravas dos nossos desejos, que são escravos da nossa vontade egoísta, que é inimiga de Deus. Mas nós nunca somos forçados. Nesse sentido, nós podemos dizer que nós fazemos sempre o que queremos fazer. Você podia chamar isso de ter um arbítrio, entre aspas, livre, porque ele não quer forçado de fora, ele sempre faz aquilo que ele quer fazer, e sempre o que ele quer fazer é expressar esse seu coração, essa sua natureza. Quando você comer, certamente você vai morrer. É isso que essa palavra queria dizer. É isso que aconteceu. É por isso que o homem tem um inimigo dentro. É por isso que não é só um inimigo fora. Você já pensou a incapacidade total do ser humano? Ele por si só é totalmente incapaz. Mas fora dele há poderes. Que é declarado que o mundo jaz no maligno. Que o homem foi cegado por Satanás. Além de ele ter essa condição totalmente incapaz, ele tem inimigos fora. E ele tem um mundo à sua volta, sobre o qual nós não falamos. Então Paulo diz assim dos cristãos: quando nós estávamos mortos, é óbvio que nem todo mundo é igual. Você fala assim: aquele meu vizinho ali, ele é muito ruim, mas está morto. Mas eu não faço o que ele faz, mas tu está morto. Isso não faz diferença quando alguém está morto. Quem acabou de morrer agora, queridos, você pode até ficar ali. Quem morreu há 5 dias já está fedendo. Então você pode dizer: não, muita diferença, isso aqui está até cheiroso, parece até alguém vivo, mas está dormindo, aquilo lá está podridão. Mas qual é a diferença entre esse aqui e aquele lá? 4, 5 dias, estão mortos, não tem mais, não tem como conter, não tem como parar isso. Essa é a diferença, todos estão mortos. E quando nós pecamos em perfeita harmonia com a nossa natureza. É por isso que Lutero fala sobre o arbítrio escravizado. Nós nunca fazemos o mal contra a nossa vontade. Nunca pecamos contra a nossa vontade. Ou seja, nós não somos pegos pelo pescoço e obrigados a pecar. Portanto, nós sempre temos a sensação de que estamos fazendo o que queremos. Essa é a verdade. Mas nós sempre queremos o mal. Nós fazemos espontaneamente o mal. E se você pensar, espontaneamente eu sempre faço o mal, eu sou mal pra caramba. Eu gosto, eu expresso isso. Mas nós não somos capazes de parar. Mas não só isso, nós não queremos parar. Ao contrário, nós estamos ansiando e planejando mais pecados para amanhã. O ser humano. E se ele for obrigado a parar de fazer algo que ele queria, ele é obrigado pela lei, por algumas coisas, não é? Pelo medo, mas ele por dentro fica triste, fica infeliz. Ele está totalmente morto para Deus. Isso quer dizer que ele está totalmente vivo para si mesmo. Os seres humanos são incapazes de dar um único passo em direção a Deus, não porque alguma coisa externa está segurando eles, mas devido à escravidão da vontade não regenerada. Então só há uma esperança, queridos. 1 Coríntios 12,14 diz: o homem sem o Espírito não aceita as coisas que vêm do Espírito de Deus, porque eles são loucura e ele não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Então o que fazer? Jonas diz: a salvação vem do Senhor. Romanos 9:16 diz: não se trata, portanto, não depende de quem quer, não se trata do desejo do homem, não depende do desejo do homem, do esforço do homem, mas de Deus usar da sua misericórdia. Ou João 6,44: ninguém pode vir a mim, se o Pai que me enviou não o trouxer. Nós começamos com uma história lá da limonada, do trabalho. As pessoas dizem na igreja: Deus ajuda quem se ajuda, quem dá o primeiro passo. Quem disse isso foi Benjamin Franklin. Isso não está na Bíblia, queridos. Em nenhum lugar na Bíblia diz isso.
O homem não pode fazer nada por si mesmo, não faz nada por si mesmo. Ele não se faz aceitável a Deus. Deus aceita aqueles que Ele faz aceitável em Cristo. E não pode haver nenhuma mistura da nossa própria justiça com a justiça perfeita de Cristo, sem que seja evidente de que nós estamos fora disso. Há tanto mais a falar a respeito disso, mas nós começamos a falar sobre o mal dentro de nós, e domingo passado nós falamos sobre o mal fora de nós. Nós temos a dimensão do mal. Sem essa dimensão, nós não podemos ter a dimensão da graça de Deus. E esse é o problema da nossa geração. Nós não temos uma dimensão da graça e do Evangelho, porque nós perdemos a dimensão do mal. Nós expressamos a visão que o mundo tem do ser humano, da sociedade e dos seus caminhos. Vamos ficar de pé. Vamos encerrar por hoje. Que outro rei deixa o trono, que outro rei deixa a glória, que outro rei deixa o trono, que outro rei deixa o trono no céu e vem para morrer. Incrível graça